E estamos aqui de volta, conforme combinado, né? Essa é a aula 9, é a quarta parte de aulas de exercício, conforme combinados. A primeira aula de exercícios eu fiz aí, nós fizemos 4 aulas direto de exercício, né? A primeira parte eu fiz 4 exercícios, na segunda parte mais 3, na terceira parte mais 3, já somaram 10. E agora eu vou fazer mais 3 exercícios, vão somar 13. Eu havia dito 14, mas vamos ficar por 13 porque vai ser suficiente. O vídeo aqui ia ficar muito longo, mas eu posso fazer mais exercícios. Entre em contato, sugere exercício, está precisando de ajuda? Entre em contato, beleza? Aqui eu vou fazer hoje exercício da SpaceX, um exercício legal da SpaceX, um da iPhone e um do ITA. Muito bacaninha, beleza? Mas para o vídeo não ficar longo, bora para os exercícios e chega de enrolação. Então vamos lá. Então nós estamos no quê? Na aula 9, questões de MU e MUV, parte 4. Depois a gente volta para a teoria, volta para desenvolver um pouco mais de teoria. Aí vem mais exercício e assim caminha o curso de cinemática. Lá tem a playlist de dinâmica que está evoluindo, tem a playlist de termologia está evoluindo, já está em calorimetria e temos a playlist de eletrostática também, tá? De eletricidade tem uma parte de eletrostática. Mas vamos lá. A questão hoje eu vou começar com a iPhone 2016. O que me diz a iPhone 2016? Então vamos lá, deixa eu pegar o apontadorzinho aqui que eu sempre esqueço. Aqui tá. Vamos ler juntos? Então lendo aí. Um automóvel partindo do repouso pode acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado e desacelerar a 3 metros por segundo ao quadrado. O intervalo de tempo mínimo em segundos que ele leva para percorrer uma distância de 375 metros retornando ao repouso é de... Então eu quero saber o intervalo de tempo, 20, 25, 30, 40, 55 segundos. Qual o intervalo de tempo mínimo se eu acelerar 2 metros por segundo ao quadrado e desacelerar 3 metros por segundo ao quadrado? E que eu vou cumprir essa distância de 375 metros. Tá claro a pergunta? Tá claro, né? Então bora lá para a solução. Então eu vou fazer graficamente a questão. A maioria dessas questões sendo feitas graficamente é muito mais simples, tá? Então eu vou fazer um gráfico aqui do tempo, né? Melhor dizendo, da velocidade em função do tempo. E eu vou imaginar que para que ele tenha um tempo mínimo, ele vai acelerar o tempo todo e desacelerar o tempo todo. Ele não vai ter nenhum período de velocidade constante. Ele não vai acelerar, ficar com velocidade constante e desacelerar. Ele vai acelerar o máximo, né? O tempo máximo, depois desacelerar no máximo tempo, para que ele tenha o menor tempo possível, tá? Então ele vai acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado, nós vimos, e desacelerar, ó, um pouco mais brusco, né? A velocidade cai mais rapidamente e desacelerar a 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a cara do gráfico. É o gráfico da velocidade em função do tempo. Por que esse gráfico? Porque a gente viu já, aula 5, se eu não me engano, passa lá na nossa playlist, a gente viu que essa área no gráfico velocidade em função do tempo é numericamente igual ao deslocamento, ok? Então fica fácil. Eu tenho aqui uma velocidade V, né? Eu atinjo uma velocidade V máxima, que eu não sei, dentro de um intervalo de tempo que eu chamei de T1, tá? E depois eu desacelero e volto para minha velocidade zero no intervalo de tempo T2. Então eu acelero a 2 metros por segundo ao quadrado, atinjo o V, desacelero gastando mais um tempinho e chego no final num tempo T2, ok? O que eu vou usar? Eu vou usar a equaçãozinha da aceleração. Professor, poderia usar lá vocês chamam de vovô ateu, não gosto muito disso, mas vamos lá. Posso usar lá o V igual a V0 mais AT? Pode, mas eu gosto sempre de partir da definição de aceleração, né? Que você tem que ter ela em mente. A aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, ok? Então, na parte de aceleração aqui,
A minha aceleração é 2, é a fase onde a velocidade está aumentando, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A variação de velocidade de 0 até atingir v, a variação de velocidade é v. E o intervalo de tempo ΔT é o T1, de 0 até T1. Tá? Daqui eu tiro que a minha velocidade lá em cima ela vale 2T1. E depois vai desacelerar, né, galera? Vai desacelerar, vai sair de uma velocidade v e cair para uma velocidade 0, né? A velocidade vai cair aqui, ó, de v até 0. Vai desacelerar a menos 3. Vamos escrever tudo isso de novo? Olha lá. É a mesma expressão. Quem é o A? Menos 3, tá? O professor lá ele não disse que era menos 3, ele disse 3. Sim, né? É em módulo, mas é uma desaceleração, é menos 3. A velocidade vai de v para 0 agora, né? De v para 0, não é de 0 para v, então ela diminui v, tá? E o intervalo de tempo para ela cair para 0 é esse intervalo de tempo entre T1 e T2. É só pegar o tempo maior, subtrair o tempo menor, você tem esse intervalozinho de tempo aqui, T2 menos T1. Brincando aí com essa equaçãozinha, né? Faz aqui, ó, tem menos dos dois lados, multiplica por menos 1, fica positivo. E eu posso dizer que o V é 3T2 menos 3T1. Só fiz uma distributiva, né? Esse 3 aqui embaixo, ok? Tá indo? Firme aí? Então vamos lá. E aqui o que eu fiz agora? O que está acontecendo aí, professor? Se você vê que V é igual a 2T1, isso quer dizer que eu posso passar esse 2 dividindo e o T1 é V sobre 2, ó. No lugar desse T1, eu pus V sobre 2. Porque eu quero saber é o T2, eu não quero o T1, tá? Por quê? Vamos ver já. Tá? Então, no lugar do T1, eu pus V sobre 2. E aí fiz a continha, isolei aqui, né? Esse 3 meios de V, que é 1,5, passei somando o V lá, né? Ok? 3 meios de V somado com V são 5 meios de V. Ok? Só passei esse cara somando para lá. E agora eu só isolei o V, né? Eu isolei o V, passei o 2 multiplicando, 2 vezes 3, 6, e o 5 dividindo, e eu isolei o V. Ok? Professor, até agora eu não estou entendendo. Por que você calculou lá o T2, né? Em função do T1 para descobrir o V. Então vamos lá. O que eu quero é calcular o tempo total, é o T2 que eu quero. Ok? É o T2 que eu quero. E eu vou achar essa área. Só que essa área é base vezes altura. E a altura é V. Ok? Mas eu não quero V, eu quero calcular T2. Então eu escrevi o V em função de T2. Ok? Repetindo. Calculei o V em função de T1, ok? Porque é a informação que eu tenho, porque esse intervalo, o T2 todinho aqui eu não tenho, e esse intervalo de T1 para T2 resolvi aqui, ó, na aceleração de menos 3, consegui escrever o V em função de T2. Consegui escrever o V em função de T2, tá? Que está aqui. Para que isso? Porque agora eu sei o valor de V e vou achar a área desse gráfico. Porque a área desse gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Eu escrevi área igual deslocamento aqui, mas o mais correto é a área é numericamente igual ao deslocamento. O que o tio faz agora? O deslocamento ele diz que é 375 metros, né? Quem é a área? Base, a base é T2, vezes a altura que é o V. Por isso que eu escrevi o V em função de T2, para que eu fique só com T2. Então, substitui no lugar do V, né, o T2, temos lá, o 2 passa multiplicando 375 é 750, sobrou T2 vezes V, só que o V é 6T2 sobre 5. Tranquilo? Tá indo? De boa? Passa esse 5 multiplicando lá os 750, passa o 6 dividindo, e T vezes T é T quadrado. T vezes T é T quadrado. Tá? O 5 multiplicou os 750, o 6 dividiu, eu já fiz a conta, é claro, deu 625. Então o T2, que é o tempo total do meu movimento, T2, né, ao quadrado vale 625, você tira a raiz quadrada, é 25 segundos. Então o tempo total para que eu possa acelerar 2 metros por segundo ao quadrado
e desacelerar a 3 metros por segundo ao quadrado, voltando para zero, o tempo mínimo para fazer isso é 25 segundos. É 25 segundos. Ok? Tranquilo? Essa aí é a nossa alternativa B. Alternativa B. Questão da EFON 2016, né? Que estava marcado lá. É isso? Então tá, essa é uma das nossas questões. Mais uma vez usando o quê? Gráfico. Esse gráfico é muito, muito importante para nós. Bom, mais uma questãozinha bacaninha. Essa é ITA. Eu acho que eu esqueci de marcar. Essa é ITA, tá bom? É uma ITA antigo, se eu não me engano. Nossa, agora eu fiquei na dúvida, galera. É uma ITA antiga, eu não sei de que ano que é. Enfim, vamos para a leitura. Um móvel A parte da origem O com velocidade inicial nula no instante t0 igual a zero e percorre o eixo OX com aceleração constante A. Ele parte da origem, tá? Com aceleração A. Após o intervalo de tempo ΔT, contado a partir da saída de A, um segundo móvel B parte da mesma na origem também, com uma aceleração igual a n vezes A, tá? Sendo que o n é maior que 1. Então ele acelera atrás, né, na mesma direção e sentido, né, que é o mesmo vetor A, na mesma direção e sentido do móvel A, ele vai atrás, com aceleração maior, porque NA, sendo n maior que 1, ele tem uma aceleração maior que o primeiro móvel, que é o móvel A. Então ele vai encontrar, tá? Aí a pergunta é, B alcançará A no instante, então eu quero saber qual é o instante em que B alcançará A. E aí nós temos as alternativas, tá? É uma questão típica de encontro, né? Onde dois móveis se encontram, a gente faz muito isso no ensino médio, às vezes com movimento uniforme, às vezes movimento uniformemente variado, às vezes misturando os dois. Aqui eu tenho um movimento uniformemente variado, dois móveis A e B partem do mesmo ponto, só que uma parte um intervalo de tempo na frente, ΔT, o outro atrasado de ΔT, só que acelerando mais do que o primeiro. Então ele vai alcançar, o primeiro sai, o segundo demora um pouquinho, sai atrás, acelera e alcança. Eu quero saber o tempo que ele demora para alcançar. Tá ok? Vamos lá? Como os movimentos são uniformemente variados, eu vou usar a função do espaço para o movimento uniformemente variado, que a gente deduziu para vocês, se eu não me engano, lá na aula 3, tá? Ok? Dá uma passadinha lá na playlist, dá uma olhada lá na playlist de cinemática. Para um pouquinho, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda. Não custa nada e você vai estar me ajudando. Bom, vamos lá? Vamos pensar no móvel A? Gente, o móvel A saiu da origem, isso aqui é zero, esse termo foi embora. A velocidade inicial é zero, partiu do repouso, então 0 vezes t é zero, foi embora. Só sobrou metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá aqui, ó. Então a posição de A é descrita por meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Simples assim. Vamos escrever a equação para o B, mas não se esquecendo que o B saiu atrasado ΔT em relação ao A. Então, quando o A andou ΔT, o B não andou nada, ele está saindo. Então, eu tenho que atrasar o relógio, né? Eu tenho que atrasar para ele aqui. Então, o A, a expressão é a mesma, porque ele também sai da origem, que é zero, ele também parte, né? Aí diz que ele sai também do repouso, né? O móvel B parte de O, velocidade inicial zero, só que a aceleração dele é n vezes A, é NA. A aceleração dele é maior, esse n é maior que 1 sobre 2, e o tempo dele é t menos ΔT, porque quando o móvel A atingiu ΔT, ΔT menos ΔT dá zero, o móvel B está saindo, né? O tempo zero do móvel B é quando o tempo do móvel A é ΔT. Por isso a gente atrasa ele aqui, t menos ΔT. E o tempo vai ao quadrado, aqui está ao quadrado. Ok? O que vamos fazer? Aquilo que a gente faz em diversos exercícios que envolve encontro entre dois móveis. Tá? Se eu tenho a equação de posição do A e a equação de posição do B, no encontro
a posição de A é igual à posição de B, ou seja, NA sobre 2, que multiplica T menos ΔT ao quadrado, que me leva à posição de B, tem que ser igual a A sobre 2T quadrado, que me leva à posição de A, ok? Foi o que eu escrevi, eu igualei as posições. Agora, gente, é só transpiração, é só matemática. Esquece que é só fazer conta. Na verdade, a cinemática é sempre matemática, né? Vamos lá? O que vamos fazer aí? Qual é o próximo passo? Eu taquei uma raiz quadrada dos dois lados aí, tá? Então ficou raiz quadrada de... Primeiro eu cortei, ó, A de um lado, A do outro. Eu tenho o A como fator multiplicativo aqui de um lado e do outro, ó. Foi embora, ele já não está aqui embaixo, né? O A já não está aqui. Taquei raiz em tudo isso, ok? E vou resolver. A raiz quadrada de n vai ficar a raiz de n, raiz quadrada de 2 fica a raiz de 2, e a raiz quadrada desse termo, esse termo sai da raiz porque ele está ao quadrado. A raiz quadrada de t quadrado vira t, e a raiz de 2. Então, ficou raiz de n sobre raiz de 2, esse cara saiu da raiz, porque ele estava ao quadrado. T quadrado, vral, saiu da raiz e a raiz de 2 ficou. Agora, eu tenho raiz de 2 de um lado, né, dividindo, e do outro também. Então, a gente, vral aqui, né, raiz de 2, vai sobrar raiz de n vezes esse parênteses igual a t. Eu vou fazer uma distributiva, tá? Então fica raiz de n vezes t, ou t raiz de n vezes ΔT negativo, menos ΔT raiz de n, igual a t. O raiz de 2 dos dois lados foi embora, ok? O que eu estou procurando? É o t. Vamos isolar esse t, eu quero saber quanto tempo eu demoro para alcançar lá o móvel B, alcançar o móvel A. Então joguei o t para lá, t raiz de n menos t, e esse cara que é menos veio para cá, ΔT raiz de n. Vamos pôr o t em evidência, colocando o t em evidência, que multiplica a raiz de n, e o t que multiplica menos 1, aqui está. Aqui desse outro lado eu não mexi. E agora eu vou passar esse raiz de n menos 1, dividindo, e já terminamos o exercício. Está aqui, quem é o tempo? ΔT raiz de n dividido por raiz de n menos 1. Tá? Na resposta ele pôs esse ΔT aqui do lado de fora, dá na mesma, tá? Ele não racionalizou, então eu deixei raiz de n menos 1, e esse ΔT está multiplicando aqui, ele ficou do lado de fora, só para ficar igualzinho o Ita escreveu lá. Tá legal? Então esse é o tempo que eu demoro, que o móvel B demora para alcançar o móvel A. Veja que se ele saísse junto, né, já teria alcançado, que se ΔT fosse 0, se ΔT é o intervalo de tempo que ele saiu atrasado, fosse 0, 0 vezes esse parente é 0, ele já estava junto lá, ok? Então essa é a resposta dessa questão, é a alternativa E, questãozinha do Ita, de encontro de móveis, mas com a carinha um pouco diferente do que você costuma ver por aí, tá bom? Bora, vamos para a última questão de hoje. A última questão de hoje é uma questão da SPSEX de 2000, deixa eu ver se eu lembro aqui, 24, né? 2024 para ingressantes em 2025, deve ser isso que eu marco aqui. O pessoal faz muita confusão isso. Questão de 2024 para ingressante em 2025 ou é 2024 quem foi feita a prova em 2023? Às vezes a gente faz uma confusão com isso, mas enfim, isso não importa muito para nós. Vamos lá para a questão? Um soldado fixo em sua posição durante um treinamento de tiro na instrução militar utiliza um fuzil e dispara em direção ao alvo um projétil que se desloca com velocidade horizontal constante de módulo VP. V para velocidade, P para projétil. O alvo é atingido e o som produzido no impacto é ouvido pelo mesmo soldado num intervalo de tempo ΔT. Então o projétil foi, colide e o som volta. Então tem a velocidade do projétil indo e a velocidade do som voltando, duas velocidades distintas, tá?
Bom, ΔT após o disparo. Considerando o módulo da velocidade de propagação do som no ar como Vs, V para velocidade, S para som, desprezando a resistência do ar e a ação da aceleração da gravidade, né? Porque o projétil começa a fazer um arco de parábola, a gente está desprezando tudo isso, tá? Podemos afirmar que a distância da arma até o alvo é dada por, né? Ok? O que vai me dar aqui a distância da arma até o alvo? Então, bora para a resolução. Parece difícil, as alternativas escritas assim fica meio complicado, mas você vai verificar que está fácil, tá? Então vamos lá. Lá da mecânica da cinemática, a gente sabe que velocidade é uma distância no tempo. ΔS, distância no tempo, tudo bem? Então imagina que o cara vai ter aqui a distância até o alvo, o projétil viajando, e depois a distância até o alvo, o som voltando, correto? E o que eu vou fazer agora é calcular o tempo, para poder depois calcular essa distância. Eu vou calcular o tempo de ida. O que seria o tempo de ida? Seria a distância com a velocidade de ida, né? Porque se V é d sobre ΔT, ΔT é d sobre V. Só que eu tenho duas velocidades distintas, a velocidade do projétil indo e a do som voltando. Então o tempo de ida é diferente do tempo da volta, tá? O tempo de ida é a distância até o alvo dividido pela velocidade de ida, que é a velocidade do projétil. Depois eu vou escrever isso. E o tempo que o som volta é a mesma distância, a velocidade da volta é a velocidade do som. Eu quero calcular o tempo total, então vou pegar a distância dividido pela velocidade na ida, que é a velocidade do projétil, e a distância dividido pela velocidade na volta. Na volta não é o projétil que vem, é o som, V do som. Ok? Tranquilo? Vamos somar esses dois caras? Para somar esses dois caras, eu preciso ter o mesmo denominador. Então eu vou multiplicar aqui por V do som embaixo e em cima, V do projétil embaixo e em cima. Para quê? Para ficar com essa cara aqui, ó. Se eu multipliquei por V do som embaixo e em cima e V do projétil embaixo e em cima, esses denominadores ficaram iguais, né? VP, VS, VS, VP é o mesmo denominador. Agora eu posso somar porque os denominadores são iguais, tá? Então eu posso fazer assim, põe D em evidência, porque o D está dos dois lados, e soma a velocidade do som e a velocidade do projétil. Tá indo? E agora eu vou isolar esse D, que é a distância. Como? Passa esse trem aqui multiplicando o tempo total, que é o tempo de ida e volta, tá? Que ele chamou de ΔT apenas, e passa esse cara dividindo e você tem a distância. Quem é a distância? É a velocidade do projétil, a velocidade do som vezes o ΔT, tá aqui. Não precisava de parênteses porque está todo mundo multiplicando. Eu pus um parênteses porque lá nas alternativas tem, tá? Dividido por velocidade do som mais a velocidade do projétil. Esse ΔT é o tempo total, eu só escrevi como ΔT. E essa é a resposta da questão, tá? Se você for lá nas alternativas, isso vai estar na alternativa A. Alternativa A. Beleza? Foi aí? Espero que sim, galera. Espero que sim. Curto aí, né? Tô aqui no YouTube, tô lá no Instagram. Você pode me achar no Facebook, curte, compartilha, me segue, me ajuda, eu ajudo vocês e a gente se vê aí. Essa foi a aula 9 de exercício, fizemos 13 exercícios, eu ia fazer 14, mas teve um que deu problema de gabarito, foi até anulada a questão, eu cancelei aqui também, tá? A gente vai entrar em novos conteúdos de cinemática, de eletrostática, de dinâmica e tal, e vem mais uma bateria de exercícios por aí. Valeu, galera! Até a próxima!